O tema de hoje é dever. Numa sociedade que se fala tanto em direitos, né? Haja visto o quantas vezes, outro dia um especialista em direito estava falando a quantidade de vezes que aparece a palavra direito nas nossas leis, na nossa Constituição. Deveres, se eu não tiver errado, aparecia só 2 vezes. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento das nossas faculdades. Então, logo no início, ele já traz um entendimento de dever completamente diferente do dever que a Terra concebe, né? Como a Terra entende. Isso tem muito a ver também com o que a pessoa compreende o que seja o planeta. Olha como que é importante a doutrina como a nossa, a doutrina dos espíritos, que mostra para nós a nossa natureza, que nós somos espíritos, né, imortais, que nós estamos passando por aqui, nós vamos voltar para a pátria espiritual, depois nós vamos retornar até um corpo. Isso muda tudo. E muda também o jeito da gente encarar o que seja a vida. Porque se você sair perguntando para as pessoas o que é a vida, elas não sabem o que é a vida. Não sabem nem por que estão vivas, ou para que vivem. E nós já temos essa resposta. Nós somos o Filho de Deus, fomos criados simples e ignorantes, e estamos desenvolvendo nossas virtudes. Quanto mais nós desenvolvermos nossa virtude, maior participação nós vamos ter na criação. Quer dizer que desse ponto de vista, nós vamos entender o dever como algo que faz parte das leis divinas, que faz parte das leis da natureza, mas que não é uma punição, um castigo, uma coisa ruim. Pelo contrário, é uma condição que, quando ela é assumida com compromisso e com responsabilidade, ela traz no íntimo da criatura uma felicidade, né? Um bem-estar. Se nós formos recolher todas as mensagens de espírito superior, pegar todas as cartas que os espíritos superiores trouxeram, nós vamos ver que algumas coisas coincidem nas informações que eles trazem. E uma delas é isso: que o espírito, não qualquer um, porque aquele que não tem evolução suficiente para isso, vê no trabalho e vê nos deveres um castigo, porque entende a liberdade como fazer o que quer. E aquele que faz o que quer, ele não é livre, ele é desgovernado. É desgovernado. Então, até para ser livre, tem que se ter responsabilidade. Só se tem a verdadeira liberdade quando se é responsável em tudo. Vamos pegar o exemplo do jovem. Nós somos jovens, nós sabemos como que é. A gente não quer ter o horário para chegar em casa, acha que pode experimentar qualquer substância, querendo ser livre. Mas por esse anseio de liberdade sem responsabilidade, quantos jovens caíram na armadilha e hoje eles são escravos? Por quê? Nasceram com um corpo perfeito. O sistema nervoso trabalhava sem nenhuma necessidade de nada que vem de fora. Mas tendo viciado o sistema nervoso com as substâncias, seja o álcool, que a gente não fala que álcool é droga, né? O dia que eu falei numa sala de aula que o álcool era droga, o menino pulava dessa altura. Ele não se conformava. Ele deu um salto da cadeira e falava: imagina o que você está falando. Meu pai então é drogado? A minha irmã então é drogada? Eu falei: não é isso que nós estamos falando. Nós estamos estudando o efeito das substâncias no nosso organismo. Vamos pegar a definição que o material está trazendo para nós do que seja a droga. O que é a droga? Qualquer substância que causa alteração no sistema nervoso e psíquico e que, usado com frequência, causa dependência, e daí dependência é escravidão.
Ah, então é isso? Ah, eu achei que droga fosse outra coisa. 12, 13 anos, não é tão novo não. Mas por quê? Porque a legislação permite comercializar. Então, está na festinha da criança, está no restaurante, está na geladeira do pai, esteve perto. Então, parece que o que é comum é normal. A sociedade nossa, ela se confundiu. Parece que o que é comum é normal. O que é comum é o que é feito muito, mas não significa que é da natureza. Qual é o assunto aqui nosso? Dever. Olha o que o Emmanuel já começa a falar. O dever, ele não é castigo, ele não é punição, ele não é uma coisa ruim, e ele é da natureza. E aquele que viver de acordo mais próximo do natural é o mais saudável, é o mais feliz, é o mais equilibrado. Então, com esse anseio de ser livre, o jovem vira escravo, porque daqui a pouquinho o sistema nervoso dele já não trabalha mais se ele não estiver fazendo uso da substância. E em tudo, se a gente for colocar essa ideia, a gente vai perceber que isso é verdadeiro. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Para viver com segurança, ninguém pode desprezar a disciplina. Vamos pensar no sono. Nunca mais vou esquecer do ensinamento que nós aprendemos com André Luiz, quando ele fala da importância do sono. Nós já tínhamos aprendido aqui com a ciência terrena que o sono é importante, né? Porque ele descansa o corpo. Quando você está dormindo, você não está exigindo tanto das células, dos órgãos, é uma pausa, que isso já é bom, por esse motivo. E ali nós vimos a importância espiritual do sono. Quando a gente dorme bem, dorme na hora certa, nosso espírito vai para o plano espiritual, recolhe as substâncias espirituais e na hora que volta, acopla para o corpo, transfere essa substância. Então tudo tem a sua razão de ser, sua necessidade, né? Obedecem às partículas elementares no mundo atômico, obedece à constelação na glória da imensidade. Ele está dizendo que tudo que trabalha certo na natureza tem obediência, obedece a um ritmo, obedece a uma sequência, a uma disciplina. Mas tem muita gente que não conseguiu ainda aceitar essas regras dessa obediência, que acha que pode fazer só aquilo que quer, não do jeito que tem que ser. É por isso que não consegue prosperar, não consegue evoluir, né? A disciplina no trabalho espiritual, ela é fundamental. Se o espírita, né, ou qualquer outro religioso não obedecer a disciplina no trabalho, ele não prospera. Porque em quem que a espiritualidade maior vai depositar, vai investir mais confiança? Naquele que tem disciplina ou naqueles que eles não sabem se pode contar? Porque só participa quando tem vontade ou quando não tem outra coisa para fazer. É evidente que é na pessoa que tem disciplina. Imagine um trabalho de passe, né? O mundo espiritual desloca o magnetizador. É que como a gente não vê, né? Essa é a dificuldade que a gente tem para trabalhar. Como a gente não vê o mundo espiritual, muitas vezes a gente se distrai. Mas é uma pessoa que tem um compromisso lá nas cidades espirituais. O espírito que vem da passe conosco, ele tem compromisso na cidade espiritual. Ali ele participa de cursos, de palestras, de expedições em planos mais elevados, ou em cidades iguais a dele, ou em expedições a regiões mais baixas, em curso de aprimoramento para poder reencarnar, e eles deslocam
tem uma escala lá para eles. Eles deslocam ele naquele período para vir trabalhar com o passista, e o passista não vem. Se você fosse administrador de uma cidade dessa, para quem que você mandaria um magnetizador, um espírito magnetizador com grandes possibilidades? Para qual região que você mandaria? Para qual trabalhador? É a questão da disciplina. Então, só se prospera aquele que tem disciplina. Aquele, por exemplo, que acorda cedo, ele faz um monte de coisa no dia, né? Mas aquele que não consegue acordar cedo, ele já perde metade do dia. E depois não adianta ficar com raiva, com ciúmes do outro que consegue fazer as coisas, né? Por que dá tudo certo pro outro? É só acompanhar. Acompanha para você ver o outro. Você vai ver quanto que o outro faz num dia só. E por isso que as coisas dão certo, né? Começa a pessoa que vai caminhando com disciplina, ela vai antevendo as coisas que vai acontecer, já vai providenciando. Dá tudo certo? Dá 100% certo? Não dá. Vai dar mais certo do que aquele que faz de qualquer jeito, que chega na hora, vamos ver o que vai dar para fazer hoje. Então, em tudo é necessária disciplina. Olha o que ele falou: os elétrons já têm disciplina no movimento ao redor do núcleo de um átomo, e os planetas têm disciplina ao redor dos sóis. Enquanto eu estava falando aqui dos átomos e dos planetas, eu me lembrei de uma entrevista em que o entrevistado, ele falava da disciplina que ele teve em relação aos pais, e dando a versão dele, por que as pessoas hoje se matam tanto ou matam as outras pessoas, se agride tanto. Então ele dizia assim, quando ele estava com 14 anos, teve um carnaval fora de época na cidade dele, e aí ele falou assim para a mãe dele: olha, eu vou no carnaval. E a mãe dele falou: não, você não vai. Aí ele disse assim: eu vou, meu avô comprou o abadá para mim, que é a roupa, né? E ela falou: não, você não vai. Aí ele falou assim: mas quando eu tiver 18 anos aí eu vou, porque eu tenho 18 anos. Ela falou: se você estiver aqui dentro da minha casa, você não vai. Aí ele falou assim: como que não? Eu vou ter 18 anos. Mas você vai ter 18 anos, mas as regras de dentro da minha casa sou eu. Hoje a gente vê crianças de 4, 5 anos assumindo o comando dentro de casa. 4, 5 anos. Não, esse não é do espírita. Ele estava dando uma entrevista naquela roda viva da cultura. Aí ele diz assim para a mãe: então eu não te amo mais. E a mãe dele fala assim: não, se você não, como não? Então você não me ama. Aí ela fala assim: não, então eu não te amo mais. Ela fala: não, eu não quero o seu amor. E aí ele se choca e fala: não, você não quer meu amor, mãe? Ele falou: não, eu não quero o teu amor, eu quero o teu respeito. Porque eu decidi que eu te amo independente de qualquer coisa. Se você me ama, você ou não me ama, eu já decidi. O dia que eu decidi ter você como filho, eu já te amava antes de você vir. Será que é assim que nós estamos lidando com as coisas? Aí ela fala para ele: olha, eu quero que você me respeite, não que me ame. Porque se você me respeitar, você vai me amar. Mas se você não me respeitar, você não vai me amar. Não parece Jesus? Quem me ama, pratica os meus ensinamentos, observa os mandamentos. Não precisa fazer nada para mim. Precisa beijar minha mão, beijar meu pé, criar estátuas para mim, falar que eu sou lindo, maravilhoso. A gente fala porque Jesus é mesmo lindo e maravilhoso, né? Mas ele não precisa disso. Ele precisa que a gente respeite ele.
Porque o trabalho dele é de nos educar, é de nos levar a progredir, a prosperar. Se a gente prosperar sem amar ele, tá bom demais para ele. Mas se a gente ficar falando que ama ele e ficar com os mesmos vícios, sem se desfazer do mesmo vício, só vai causar dissabor e sofrimento para ele, porque ele só vai ser feliz se nós estivermos felizes. E só podemos ser felizes se nós tivermos crescimento espiritual, liberdade. Aí ele fala, o entrevistado: eu precisei viver muito tempo para eu entender o que minha mãe estava falando. Aí ele segue exemplificando. Ele fala: hoje algumas mães não são como minha mãe. Mas o que acontece? O primeiro namorado larga da namorada, ela não está preparada para isso, ela vai e se suicida, ela se mata. Como aconteceu em Itabapuã, que a moça largou do rapaz, ele foi e matou a moça e a sogra. Por quê? Nunca ouviu um não, nunca ouviu uma disciplina. A mocinha, ela não arruma a cama em casa, ela não lava a louça. Ela vai querer obedecer o professor dentro da sala de aula, quando fala para ela que ele jogou o papel fora do cesto, volta lá e coloca o papel no cesto? Ela avança contra o professor. Quer dizer, não desenvolveu resistência emocional. Então todas as dificuldades da vida tornam essa pessoa mais frágil. É isso que ele está falando. Quem quiser ter uma vida equilibrada, uma vida saudável e seguir sem embaraço, tem que cumprir os seus deveres. É da lei. Não é uma punição, não é um castigo, é uma participação, né? Eu estou participando do evento. Deus nos permite ser participadores dos eventos da criação. O homem viajará pelo firmamento a longas distâncias do lar, em que se lhe vincula o corpo físico. No entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que vigem para os movimentos da máquina que o transporta. Então o homem consegue, desenvolver os foguetes das naves espaciais, vencer a gravidade, a barreira do som, e consegue excursionar fora da Terra. No entanto, ele obedece a essas leis, ele estuda essas leis, sabe como elas acontecem, para ele não ser surpreendido, porque ele sabe que ele não vai poder driblar a lei, Se ele errar nos seus cálculos, como já aconteceu muito, o foguete explode já na decolagem e morre toda a tripulação. Então ele tem que ter todo esse conhecimento e tem que planejar, arquitetar uma máquina que seja capaz de obedecer essas leis, porque essas leis não vão mudar só porque ele quer, não é? Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. O Evangelho de Jesus, ele nos ensina isso. Ele nos ensina, ele nos dá amparo, nos dá suporte, nos promete a ajuda do alto para que a gente vá assumindo o nosso dever. E nós percebemos também, pelas experiências de vida, que quando nós vamos assumindo os nossos deveres, nós vamos nos tornando mais forte, mais preparado. As coisas que nos abatia já não nos abate mais. Nós passamos a confiar nas leis de Deus, a confiar no futuro, desde que nós estejamos fazendo a nossa parte. Mas aquele que não entendeu os ensinamentos do Evangelho, ele vai em direção ao Evangelho em busca de que ele possa continuar com a mesma vida causadora de tantos desastres, esperando que alguém vá solucionar os problemas que criou. E não acontece isso. Vai para uma oração, para uma prece, para uma rogativa a Deus, pedindo que Deus tire
ele daquele embaraço, daquela consequência negativa que foi gerado pela ação negativa provocada por ele mesmo, mas não quer mudar a maneira de proceder. Por isso que nas casas espíritas não existe orientação espiritual, não existe trabalho mediúnico, não existe trabalho de cura espiritual sem a instrução. Por que você está doente? No corpo e no espírito? Por causa das ações anteriores. Se não é ensinado isso e como proceder daqui para frente, para não complicar mais a situação, tira o problema agora, você cria daqui a pouco. Se as casas espíritas pararem de fazer o que nós estamos fazendo agora e todas elas se transformarem num grande hospital de tratamento espiritual, a doutrina espírita perde de novo a sua objetividade. Porque os espíritos que estão se encarnando na Terra são espíritos comprometidos com a falta de dever, de compromisso com as leis divinas, com as leis cósmicas. Estão sentindo as consequências no corpo e na alma por ter desobedecido às leis divinas. Tira os problemas, não muda o estilo de vida. Perderam a encarnação. Perdemos a encarnação. Então, tudo é bom. Nada é perdido. Tudo é bom. Mas o pilar é a instrução. Aquele que conseguir assimilar a instrução e praticar a instrução é o que vai se complicar menos, é o que vai aproveitar mais a encarnação, porque não fica esperando que venha de fora, né? Sabe que se fizer a sua parte já vem automaticamente. Começa a apropriar-se das leis, como a gente estudou nesse livro fantástico que fala: você pensa positivamente, você atrai o pensamento positivo de todos os que estão pensando positivamente, e você se cura. Você é aquele que está sempre solícito, sempre pronto para trabalhar. Onde você está, você é sempre solícito para trabalhar. Você vai receber de todos a simpatia e aquela vibração de reconhecimento. É a lei da causa e do efeito. Quantas comunicações mediúnicas que nós não temos, né? Eles falam assim: vocês estão preocupados que eu saia de perto daquela pessoa? Vocês acham que eu sou ruim? Tá bom, eu vou me afastar. É isso que vocês querem? Então eu vou me afastar. Aí a pessoa melhora e ela volta lá no serviço que ela está, fazendo tudo de novo o que comprometeu ela na outra encarnação. Para subir de cargo, faz trapaça, faz cilada, desobedece às leis fiscais, às leis financeiras, perdeu a encarnação de novo. Parece que está tudo uma maravilha, falta do dever, do cumprimento do dever. Não é uma maravilha. Quer ver você prosperar financeiramente na Terra é você não obedecer às leis espirituais. Você prospera que nem vento e pouco, né? Mas aqui nós não estamos falando da Terra, nós estamos falando das coisas espirituais. Nós estamos falando de saúde, de equilíbrio, de lucidez mental, de felicidade no coração, felicidade verdadeira. Cada consciência bafejada pelo sol da razão será interpretada assim: a conta de raio na esfera da vida, envolvendo da superfície para o centro, competindo-lhe a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum, a atitude espontânea
que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhe a simpatia e a cooperação. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo, por onde passa, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas, que o impulsionam à contemplação de mais vastos horizontes do progresso e à adequada assimilação de mais altos valores da vida. Este livro, ele é muito antigo na Casa Espírita, ele não é novo. Obrigado. Mas nós não tínhamos condições de entender o que ele colocou nesse parágrafo. Então a gente passava batido. Algumas coisas a gente até achava bonito, né? Chegava até a chorar, mas nós não entendíamos o que era. Cada coisa ao seu tempo, né? Daqui 30, 40, 50 anos, se nós lermos de novo, nós vamos entender, pegar mais alguma coisa. Eu estou tentando achar a data desse livro aqui, ó. Esse livro, a primeira edição dele é de 1958. Mas você acha que em 1958 nós conseguíamos ler esse parágrafo e entender o que ele está falando? E ele bateu o tempo inteiro, todos os capítulos nisso. Ele fala que cada um de nós somos o reflexo vivo, plasmamos o reflexo vivo do que nós somos, do que nós somos por dentro, nós plasmamos ao nosso redor. Nós não enxergamos isso com os olhos físicos, mas quando nós estivermos no mundo espiritual, nós vamos enxergar. Cada um de nós aqui, estamos sentindo, estamos pensando, nós estamos criando no fluido que está o nosso. Primeiro vamos partir daí, nós estamos mergulhados num oceano de fluido. Da onde que vem esse fluido? De Deus. Quando Jesus falou, meu Pai trabalha, trabalhou, trabalha e trabalhará sempre, não para de trabalhar, de criar, era desse fluido que ele estava falando. Deus lança esse fluido a todo momento e nós estamos mergulhados nesse fluido. Não tem um espaço vazio que não seja preenchido por esse fluido. Dentro das nossas células, entre os átomos, entre os planetas, todo lugar tem esse fluido. E nesse fluido viaja o pensamento de Deus, viaja a vontade de Deus para conosco. Por isso que quando a gente faz uma prece fervorosa, a gente se abre para a oração, é imediato. Deus sempre mandou. Estão entendendo a relação? Que Deus está sempre mandando? A questão é se nós conseguimos receber. Conseguimos entender agora porque tem gente que fala que não precisa fazer prece? Quando eles falam que não precisa fazer prece, está falando disso. Ele estava falando que Deus está sempre mandando, através desse fluido, os recursos de vida, os recursos que nós precisamos. Mas por que nós devemos fazer prece então? Porque nós não estamos em condições de receber a todo momento. A prece não é para Deus mandar, a prece é para preparar para receber. Preparar para receber. A humildade, que é um entendimento diferente do que a maioria entende, né? Eu só acho que humildade é encolher o ombro, retrair-se, não se expressar, usar uma roupa inferior, se humilhar. E a humildade a palavra humildade tem tudo a ver com o que nós estamos falando de fato, porque a humildade é o reconhecimento que nós precisamos de alguém. E no caso da oração, a humildade é o reconhecimento que nós precisamos de Deus. Que nós precisamos de Deus na nossa vida. Lógico, porque quem não reconhece é indiferente, não precisa, não recebe, não se abre, não pega, né? Quem acha que não precisa, você está dando alguma coisa, está com a mão estendida, eu não preciso. Segue.
é o que fazem os bons espíritos, né? Superiores. A própria vida é um hino, né? Que isso que eles falam, um hino de reconhecimento a Deus. Trabalho é uma peça. Sim. Em todas as atividades, sem dúvida, né? A gente está falando do Espiritismo, do centro, porque nós estamos aqui, mas o dever em todos os campos vai prosperar mais quem melhor souber realizá-lo, né? Entendê-lo primeiro, porque aquilo que a gente não entende, a gente não aceita, a gente não acata. Então, entender, aceitar e vivenciá-lo. Agora, olha o que ele está batendo aqui, ó. Vou falar de novo esse parágrafo, porque ele está batendo em todos os capítulos. Todos os assuntos ele falou uma coisa nova, mas esse ele repetiu sempre. Que cada um de nós, pelo nosso sentimento e pelo nosso pensamento, lógico que como nós somos espíritos imperfeitos, nós oscilamos para cima e para baixo, quase sempre. Mas para cima e para baixo, nós estamos sempre passando num eixo, né? Tanto quando a gente vai para cima como a gente vai para baixo, nós passamos por uma linha, num eixo, uma média. Então aquilo que é a nossa média de pensamento e sentimento, nós criamos nesse fluido que está ao nosso redor. Nós criamos, essa é a nossa moradia. A nossa moradia não é o prédio, a parte física, não é a cidade, é esse hálito mental que nós criamos em torno de nós mesmos. E é através desse hálito mental que nós temos a abertura. Você vê, alguns falam que para fazer a abertura da consciência, para poder receber as revelações, você tem que fazer exercícios de respiração, né? Você faz tudo isso para melhorar o equilíbrio orgânico, você se sentir bem, ficar vitalizado. Agora, a abertura de consciência verdadeira é a reforma íntima. Porque com essa criação que você faz, esse hálito mental que você faz, que é a média dos seus sentimentos, do seu pensamento constante, você abrirá ou não os canais para receber a intuição dos espíritos superiores. Uma pessoa vingativa está com os canais abertos para receber a informação do espírito superior? De jeito nenhum. Porque tudo que os espíritos mandar, a pessoa fala, não, mas ela torce a interpretação. Não, mas ele fez isso, você vai ver. Também não pode ficar assim, qualquer coisa que falar. Uma pessoa que odeia, abre canal para os espíritos superiores. Odiosa, raivosa. Não há. Pode ver o espírito mais preparado e fazer uma explanação, materializar e fazer uma explanação. No final da história, se a pessoa não tiver abertura de consciência, ela fala, não, achei tudo isso muito bonito, mas isso não serve. Porque aqui é assim, é assim, é assim. É o que ele está falando. Só conseguirá abrir os canais aquele que irradiar de dentro, não é de fora, de dentro de si, um sentimento de eu quero colaborar com Deus, eu quero ver de que maneira que eu posso fazer isso. No meu passado eu já sei, né? No passado, como é que eu sei? Eu sinto, a gente sente o peso do passado vindo. Você sente o desconforto, tudo é do passado. Tudo que você não fez nessa encarnação, porque se eu briguei com o Tiago agora há pouco,
Se eu briguei com a dona Áurea agora há pouco, eu já vou saber. Eu estou chateado porque não devia ter falado desse jeito. Se eu tivesse oportunidade, eu não teria feito. É agora, eu fiz agora. Mas e às vezes, quando está aparentemente tudo bem? Está tudo bem, tudo tranquilo, né? E ainda assim você está sentindo uma agitação dentro da sua alma. É de outras existências. Ou é desta no passado. Mas eu não quero ficar ligado mais a isso. Eu quero agora me posicionar no presente. Como é que eu posso fazer melhor, sentir melhor? O que não tem essa abertura vai viver uma vida destrambelhada, vai acabar com o estoque de energia que veio para produzir alguma coisa, um projeto. Porque ao invés de consumir a energia realizando os projetos de vida, vai consumir aquele sentimento negativo e às vezes, se não for evangelizado, até nos planos de maldade mesmo, né? Porque aí começa a achar outras pessoas que se consorciam, pode ser espírito desencarnado ou encarnado, para realizar os planos de maldade. Naqueles filmes, quando a espiritualidade desce aos umbrais, eles levam todo mundo? Não levam, porque aqueles que ainda não tiver essa abertura não conseguem compreender, não conseguem assimilar, aí eles deixam lá. Não é maldade deixá-los lá, é necessidade. E por que aquele ambiente fica mais fácil falando do umbral? O Emmanuel, perceberam, não fala muito de umbral, né? Ele não fala de umbral. Difícil um livro do Emmanuel. Mas para nós, para ilustrar, fica mais fácil a gente pegando a nomenclatura do André Luiz. Aquele ambiente umbralino é para aqueles espíritos um reflexo deles. Do que é construído o umbral? Parte material dele, do que é construído? As formas, sim, mas o material, do que é constituído o umbral? O pensamento ele dá a forma, mas dá forma em quê? Qual é o material dele? A substância. Os fluidos. Fluido universal. A coluna nosso lar é formada do quê? De fluido universal. Mesma coisa. Aí que entra a diferença, o pensamento e o sentimento de quem está ali. Então, olhando para o umbral, nós vamos ver do lado de fora o espelho do que os espíritos têm por dentro do que eles estão ali. Ah, mas é tudo sombrio, é tudo pavoroso, é tudo monstruoso, cheio de fera, de odiosidade, de vontade de morder, arrancar pedaço do outro. Sim. Onde que está aquilo lá? Dentro deles. O que você está vendo fora é só o espelho da mente deles. Agora, aquelas construções, aquela arquitetura maravilhosa, delicada, de bom gosto do mundo espiritual superior, onde que está? Na mente dos que lá moram, dos que lá vivem. Então o Emmanuel está nos conclamando a mudar o padrão de pensamento e de sentimento, não é outra coisa. Agora, como é que se faz isso? Nós já sabemos o que tem que ser feito. Do começo até o fim ele não falou de outra coisa do livro, nós estamos já para frente da metade. Ele não falou de outra coisa a não ser muda o seu pensamento e muda o seu sentimento, se quiser, não é obrigatório. Se quiser mudar de faixa, de posição, se quiser experimentar um sentimento novo, diferente do que vem sentindo já, do que vem experimentando, porque o que tu produzires, você vai experimentar. Aí ele já está falando para nós como é que faz. O que é para fazer, ele já falou. Mudar de pensamento, mudar de sentimento. E agora ele vem falar para nós como é que a gente faz.
para você experimentar a felicidade, a alegria, a harmonia, você tem que criar, construir no ambiente onde você está. Porque o ambiente onde você está é espelho seu e do conjunto de pessoas que estão vivendo junto com você. Não existe, em outras palavras, não existe privilégio, não existe favoritismo. Eu vou ser levado para um lugar bom, mesmo que eu não seja bom, porque eu sou parente de tal espírito que é muito evoluído, ele é meu amigo. Não tem isso nas leis cósmicas. Todos são muito amados por Deus, mas Deus, por nos amar, Ele nos educa. Aquela conversa da mãe que educa o filho, né, para a vida. Ele nos educa. Desse modo, pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Olha que bacana! Nós doamos a nossa melhor parte e recolhemos a melhor parte do outro. A vida em sociedade é isso. Nós doamos a nossa melhor parte e recolhemos do outro a melhor parte. Ah, mas eu só estou recolhendo coisa ruim. É porque está distribuindo. Essa é a lei. Se a gente não entender que essa é a lei, aí a gente vai ficar a vida inteira pedindo para espírito. Outro dia uma mulher falou assim para mim: lá em casa está todo mundo vendo espírito. Eu falei: mas então, mas espírito é bom. Não, mas os que nós estamos vendo não é. Até a criança está vendo espírito, ele fica andando atrás de nós. Eu falei: e o que você andou fazendo? Você andou pedindo coisa para espírito? Andei. As coisas não estavam dando certo no meu comércio. E você vai continuar? Vou. Então você vai continuar vendo espírito. Porque o tipo de relação que você está tendo com o mundo espiritual é uma relação com coisas. Espírito superior não vem atender coisas. E eles estão ali. É uma permuta, é uma troca. Eles vêm recolher os teus fluidos, porque se você pede coisa material para o espírito, e o espírito vem atender coisa material, porque ele está materializado. Então agora você está alimentando ele. Ele se alimenta das suas vontades, das suas ideias, e você das deles. Está tudo certo. Você quer mudar? Não. Então você não quer parar de ver esse tipo de espírito. Ela pensava que ela ia usar um médium para pedir namorado, para o comércio prosperar, e que os espíritos iam fazer isso e ia embora, ia para outro lugar, como se fosse um funcionário, um empregado. Recebia o ordenado, o pagamento e ia embora. Começa só a pensar coisa boa para você ver se o espírito ruim fica perto. Não interessa para ele aquilo. Ele não se alimenta daquilo lá. Ele cai fora. Mesma coisa você chamava algumas pessoas aqui na Terra para você ir fazer caridade. A pessoa começou a te aborrecer, você fala assim: eu vou te convidar para você ir comigo ali na favela. Nós vamos distribuir um pão. Rapidinho ela já arruma uma coisa para fazer. Né? Nós vamos sentar lá no centro espírita das 4 até as 5 horas para ler um texto. Você quer ver não consegue, é a abertura da consciência, né? Você quer ver uma coisa, um exemplo bem simples disso daí? A história que o Chico contou uma vez do Natal. Eu já falei algumas vezes, mas como está casando com o assunto, ele falou que teve um período da vida dele que ele sentia solidão.
A gente conhece o Chico só como um grande médium, né, cheio de possibilidade de ver o mundo espiritual, mas ele sentia solidão. Porque quase um ano inteiro as filas eram intermináveis, ele atendia na madrugada, mas quando chegava no momento de festividade, cada um ia para a sua família, né, comemorar com a sua família. E aí ele fala que ele estava muito triste no Natal, ele estava sozinho, e o instrutor espiritual falou: olha, Chico, você está sozinho, mas lá naquela casa que você costuma visitar, tem uma camada lá, ela também vai passar sozinha. Ela e mais uma acompanhante, por que você não vai lá? Aí ele falou que foi. E no decorrer da noite de Natal, começou a descer os espíritos superiores, os espíritos muito elevados, e ficou ali com eles. Quem que passou o melhor Natal? Porque os outros tinham enfeitado com os personagens de barro no presépio, na lembrança de José, na lembrança de Maria, dos 3 reis magos, não é isso? E lá com eles desceram os próprios. Se o espírito do Natal é relembrar todos esses personagens, quem que ficou com a melhor parte do Natal? Agora, eles desceram lá porque era o Chico? Não, porque ele estava atendendo a necessidade de alguém que estava sofrendo muito. Então é essa a recompensa, né? Mas se a pessoa não tiver essa abertura que ele fala, for grotesco, não sente, não repercute. Capaz dos espíritos elevados passar ali, ele... E daí? Pra quê, né? É melhor, nesse caso, para eles é melhor você dar um dinheiro para eles comprar um champanhe do que eles ter a companhia desses espíritos superiores. Porque com champanhe ele vai saber o que fazer. É isso aí. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia, e não apenas desconjuntamos a peça da nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando muitas peças na máquina do destino. Surge então para nós o inexorável constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração. Um palestrante falou ontem lá na Casa da Prece, com propriedade, fez uma palestra muito lúcida, que ele não gosta de falar que a gente reencarna para pagar. Eu vou reencarnar porque eu devo e vou pagar. Mas de alguma forma nós temos que nos reajustar, é o que ele está falando aqui. Quando nós viemos para a Terra para cumprir um dever e nós não cumprimos o dever, nós sobrecarregamos os outros, ou muitas vezes nós desarmonizamos, desequilibramos as outras peças, né, da engrenagem. E aí então Deus, que é bondade, nos dá a chance de voltar e com o dever, cumprir o dever regeneração. O que é regenerar? É dar vida àquilo que nós enfraquecemos, é colocar em ordem aquilo que nós desorganizamos, é devolver aquilo que nós tiramos indebitamente do outro. No plano da moralidade é isso, né? Quem vem e rouba o tempo, mata o tempo, volta querendo ter tempo e não tem. É assim. Se você não quer entender isso como um pagamento, ótimo, não é um pagamento. Mas nada que a gente fala, isso está no Evangelho, nada que a gente faça de errado
vai ficar sem a necessidade de reparação. Então surge essa necessidade do dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade, à frente daqueles que fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. Nós sempre vamos retornar próximo daqueles a quem nós temos a necessidade de reajustar. Então muitas vezes a gente tem uma desinteligência com alguém e a gente fica assim, tomara que a pessoa vá embora daqui, e vai bem longe. E quando a pessoa vai, a gente fica feliz. Que bobagem! Só está interrompendo, né? Postergando. É dessa maneira que recebemos, por imposição da circunstância. Aqui, se vocês tiverem que brigar, vocês vão brigar com o Emmanuel, hein? É assim que nós, eu não vou nem mudar uma palavra dele, hein? É assim que por imposição das circunstâncias, não é imposição de Deus nem de uma pessoa, das circunstâncias, da lei, o homem recebe a esposa incompreensiva. É aí que é vir no trabalho mediúnico, né, o espiritual, e pedir para os bons espíritos arrumar a esposa. Que jeito que ela vai arrumar ela? Vai derreter e fazer de novo? É o meu karma, né? A esposa é o karma dele, foi ele que destrambelhou ela na outra encarnação. Ou o esposo atrabilhário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros. Essa é melhor, né? Tarefa compulsória a serviço do outro. É aqueles que vêm e a pessoa fala, que bonzinho que é aquela pessoa, né? Faz bem para todo mundo, está sempre trabalhando. É um serviço compulsório. Pelo amor de Deus, não me vem, né? Não me dá esse karma, eu não dou conta. Então faz o seguinte, me encarna lá, eu vou viver só para os outros. E a gente olhando só daqui fala, nossa, que bondade, que coração generoso. Acabará sendo, se cumprir o dever certinho. Mas a princípio é por dever, é por reajuste. Como gleba espiritual para o esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. É por esse motivo que de nada vale desertar do campo das duras obrigações em que nos vejamos sitiados. Ele fala, e é por tudo isso, por conhecer tudo isso, que não adianta abandonar o serviço, que está sendo muito difícil. Não tem outro jeito, o negócio é realizar. Se tem que realizar de qualquer jeito, para que deixar para depois? Vamos realizando já, o que a gente puder fazer. Por força dos acontecimentos naturais do caminho, de vez que na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia, ordena a razão, estejamos de sentinela na obra da paciência e da tolerância. Olha o que ele fala. Mesmo que a consciência dos outros nos desobrigue das coisas, estejamos nós com a nossa consciência vigilante no trabalho e no dever, como fez Jesus. O Satanás chegou para Jesus e falou para ele, olha, eu vou te dar tudo isso aqui, é simbólico, né? Tudo isso aqui, se você me obedecer, fizer o que eu quero. E aí Jesus falou, afasta de mim, mentiroso. Como é que você vai dar uma coisa que pertence a Deus? Tudo isso já é de Deus. Você não dá uma coisa que não é tua, né? E também quando as pessoas chegavam para Jesus e falavam, Jesus, você é muito bom, de pronto ele falava, afasta de mim, né? Afasta de mim, quer dizer, não vem com essa conversa não, porque essa conversa enfraquece,
essa conversa ilude, eu começo a pensar que eu sou bom mesmo e deixo de fazer o que eu vim para fazer. Então ele fala, mesmo que a pessoa chegue e fale, você não precisa de fazer tanta coisa assim, trabalhar, você já tem feito tanto, mesmo assim, você é tão bom, mesmo assim continue vigilante no sacrifício que você deverá realizar pelo outro. São muitos poucos que ficam até o final no trabalho, porque eles começam a fazer a aferição, o inventário, a inventariar as dificuldades, as coisas ruins que aconteceram no caminho. Ao invés de ficar feliz que já passou todas elas, começa a inventariar, eu tenho sido tão bom, tenho me esforçado tanto e as coisas só dão errado para mim, agora eu vou ser diferente. Quem sabe as coisas vão prosperar. É isso que ele está falando. Então, permanecer vigilante até o final. Ordena a razão, estejamos de sentinela na obra da paciência e de tolerância, da humildade e de amor, que fomos chamados intimamente a atender. Sem isso, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, que começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando-nos o espírito nos institutos da enfermidade ou da vala da frustração. Olha que coisa, acabou, mas que coisa importantíssima que ele falou aqui. Essa última frase é importantíssima. Ele fala assim, ordena a razão, estejamos de sentinela na obra da paciência, da tolerância, da humildade e do amor, que fomos chamados intimamente a atender. Sem isso, não obstante, a aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas. Ele diz assim, que aquele que está na luta, aparentemente para os outros que estão ao redor, ele vê aquela pessoa como um coitado. Ele fala, é um coitado, está se esforçando, está trabalhando, mas o que está ganhando com isso? O que está ganhando com isso? Mesmo assim, permaneça na luta da tolerância, da paciência, do sacrifício para o bem de todos. Porque se a gente sair dessa condição e ir para outra, aparentemente as coisas para nós vão prosperar. Por quê? Porque vai sobrar tempo para a gente ficar à toa, para ir em busca dos prazeres, do lazer, do entretenimento, das festividades, tudo que existe. Mas intimamente vai surgindo pequenos desgostos, irritações, que é o afastamento do dever que a gente sabe que deve cumprir. E aí então a pessoa cai no instituto da enfermidade ou na vala das frustrações.